Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje, começando no time frame de 15 minutos para o Bitcoin, pois vimos uma volatilidade absurda no Bitcoin no último dia ou mais. Bem aqui, pode-se ver que caímos cerca de 12% para baixo em questão de horas, sendo esta a vela mais louca, onde o preço do Bitcoin caiu milhares de dólares em uma única vela de 15 minutos. Então, obviamente, muita loucura acontecendo. Eu esperava algum movimento maluco para baixo assim? Não, não esperava. Eu olhava esse padrão de triângulo simétrico e até fiz short aqui, mas quando atingimos esse alvo de preço, estou fechando minha posição vendida aqui. E então tivemos isso. Havia muita liquidez na baixa e isso acionou todas as ordens stop, mas vamos analisar o que aconteceu após essa queda, certo? Porque vimos uma recuperação bem rápida aqui no gráfico de 15 minutos. Eu arrisquei um pouco e abri uma posição comprada em 92,5 mil. Então, até agora parece que consegui uma boa entrada, mas estamos numa situação complicada para o Bitcoin, porque você pode notar que estamos oscilando bem em cima desse bolso dourado de Fibonacci. Isso age como forte resistência ou suporte, dependendo de que direção estamos atacando esse bolso dourado. Neste caso, estamos vindo de baixo. Então devemos esperar alguma resistência neste nível. E até agora, no gráfico de 15 minutos, você vê que estamos apenas oscilando aqui há um tempo. O nível-chave de resistência a observar aqui é cerca de 99,2 mil. Quando tivermos fechamentos de 4 horas acima do bolso dourado de Fibonacci, podemos dizer que foi rompido. Então, provavelmente veremos mais movimento de alta a partir daí, por exemplo, até a retração de Fibonacci em torno de 100,9 mil para o preço do Bitcoin. Acho que, em geral, esse nível de 100 a 101 mil dólares é um ponto onde devemos esperar novamente mais resistência, pois é um grande nível psicológico para traders e investidores. Agora vamos dar um zoom out para o gráfico. Geralmente, operar acima desses bolsos dourados de Fibonacci é uma decisão complicada, certo? Pois ainda existe a possibilidade de uma grande rejeição desse bolso dourado de Fibonacci. Se olhasse este gráfico dias depois, você diria: esse movimento era bem óbvio. Descemos ao 1618 e fomos rejeitados nesse forte nível de resistência. Isso faria muito sentido, mas também é possível rompermos isso e termos outra retomada positiva. Por isso, agora só posso dizer: fique atento a esses níveis nas próximas 24 horas, olhando também esse padrão de triângulo simétrico que surgiu recentemente. Claro, quase atingimos o preço-alvo aqui. Chegamos a 104 mil, onde o alvo era cerca de 106. Com a queda de ontem, é difícil dizer que isso não foi invalidado. Seria algo assim e diríamos: ok, ainda não invalidamos isso porque não tivemos um fechamento confirmado de vela de 4 horas abaixo dessa linha de tendência. Mas, ao mesmo tempo, seria forçar demais. Então, é uma decisão difícil de tomar. Vou deixar isso com vocês por enquanto. Acho que vou ignorar esse alvo de preço que temos aqui em cerca de 106 mil, porque esse setup seria bem duvidoso se visto como uma retomada após rompimento e reteste, certo? Por hora vou ignorar, mas se quiserem redesenhar essa linha de tendência, a decisão é de vocês, claro. Agora, outro motivo pelo qual não tenho uma opinião forte hoje sobre o que acho que vai acontecer em seguida é porque geralmente tenho esses mapas de calor de liquidação do Bitcoin me apontando a direção certa, porque tipicamente o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez neste gráfico. Por exemplo, há pouco tempo tínhamos um grande volume de liquidez positiva. Então, para mim, era fácil ser otimista e dizer que era questão de tempo até atingirmos aquele nível alto. Mas, olhando para a situação atual, esgotamos toda aquela liquidez positiva. Depois, revertemos e também esgotamos praticamente toda a liquidez negativa. E agora estamos mais ou menos no meio dessa faixa. Sim, há alguma liquidez em torno de 104 mil para o preço do Bitcoin, mas nada muito relevante. O que espero ver nesse mapa de liquidação do Bitcoin é onde se formará o próximo grande bolsão de liquidez. Se continuarem vendendo Bitcoin e isso se acumular, começarei a levar mais a sério. Mas por enquanto, estamos falando basicamente de uns 150 milhões de dólares em posições vendidas, o que não é realmente tão significativo. Se compararmos com o que vimos em 5 de dezembro, por exemplo, onde tínhamos cerca de 500 milhões de dólares naquele único nível. Certo? Se eu diminuir o zoom para esse período de 3 meses, dá para ver que ainda há liquidez, por exemplo, em torno de 89 mil para o preço do Bitcoin, mas isso está bem longe de onde negociamos agora. Atualmente, estamos negociando em torno de 99 mil. E não sei qual seria o gatilho para outra queda de 10%.
Teria que haver algum evento de notícia sério ou algum grande catalisador que causaria isso, porque não temos aquele evento de liquidação que vimos ontem que poderia empurrar o preço para baixo de uma maneira tão rápida. Então, isso é algo para se ter em mente. E é por isso que hoje estou apenas esperando. Estou feliz com a entrada que consegui em 92 mil. E vou esperar para ver o que acontece nos gráficos. Olhando as tabelas de fluxo do ETF Bitcoin, ontem vimos entrada líquida de quase 800 milhões de dólares. Obviamente, os ETFs de Bitcoin continuam comprando loucamente. A maior parte ainda vem do ETF Bitcoin da BlackRock. Acho que enquanto os ETFs comprarem milhões diariamente, isso pressionará o preço do Bitcoin para cima. Desculpem por não ter uma opinião forte hoje. Geralmente tento ter uma visão otimista ou pessimista, mas neste caso é difícil dizer com o preço do Bitcoin negociando bem no bolso dourado de Fibonacci. E não há uma imagem clara em termos de liquidez. Por ora, vou esperar e trazer uma nova análise amanhã. Bem, esta foi a atualização do mercado de hoje. Muito obrigado por assistir novamente e nos vemos amanhã no próximo vídeo.